Bom dia, bom dia. Bom, hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente para vocês verem. Tô com um pouco de tosse ainda, hein? Não passa isso aqui. Para vocês verem mais ou menos como eu monto meu set, né? Que é o que leva uns 10 minutinhos, acho que mais ou menos todos os dias. Pelo menos entre 5 e 10 minutos. Bom, minha mesa de trabalho geralmente é assim, né? Um pouco mais de desordem, um pouco menos de desordem, mas é mais ou menos assim, ok? Então, isso aqui é aqui em casa, né? Quando eu tô no estúdio, aí é outra coisa. E geralmente eu tenho aqui ou tererê ou chimarrão, né? Aqui nesse cantinho fica ah, o banquinho do piano. Bom, o que eu costumo fazer? Começo a tirar isso daqui, afasto isso daqui, que essa mesa ela é toda customizada só para esse piano, né? E vocês vão ver todos os detalhes aqui. Tem esse suporte porque eu, eu trago esse monitor e eu trago ele aqui. O monitor ele vai conectado a um Mac ou é uma PC velha. Eu tenho uma PC velha que é com que eu conecto o Flowkey, né? Que é o meu aplicativo de aprendizagem. Tava com Linux, né? Com Zorin OS, mas não sei. Ele assim deu algum problema, então eu levei para o técnico e quando não uso aquele computador velho que funciona muito bem, mas é muito velho, mas é o que eu uso no dia a dia, né? E vocês veem nas gravações ele dá conta. Mas bom, agora ele foi pro técnico e acho que vai voltar com Windows 10. Que eu faço? Começo a mudar as coisas de lugar e começar a organizar as coisas, né? Aqui tem um braço que é um suporte para microfone, mas que como vocês veem, ele está adaptado para um suporte para o celular, né? Eu coloco isso aqui. Aí, ok? E aqui ele fica pronto e disponível para a filmagem, que mais ou menos fica assim. Essa mesa, ó, tá cheio de suportezinho madeira, esse um top de madeira, porque o piano vai aqui. O piano, ele tá colado, né, com essas colas, com essa fita dupla fase, tipo gel. Então dá para descolar. Ele tem esse protetor aqui de plástico, porque como vocês veem, eu sempre tô com líquidos ao redor, né? Nossa, isso aqui já salvou mais de 1000 vezes. Eu cuido disso aqui como se fosse meu filho, né? Então vocês veem que ele tá cheio de buraquinhos aqui, porque tá adaptado, né? Para que fique assim rígido e, e que proteja, né? Mas tem esses buraquinhos que tá a roda de pitch, né? O volume, o seletor aqui. Tem também, eu vou mostrar para vocês, nas pontas umas borrachas, ó, vou tirar. Isso aqui tudo foi eu que fiz, gente, né? Comprei esse plástico aqui, então botei esses botões aqui, tem três, um aqui no meio e outro lá na ponta, ok? Então eu tiro isso aqui e aqui na ponta também. E tudo isso aqui vai para trás. Ok? Fica aí. Aqui tá o cabo de MIDI, né? Para ele se conectar
com o Flow, que é o aplicativo de piano, né? Olha isso aqui. Vocês estão vendo essa borracha? Bom, isso aqui é essa borracha por quê? Porque ele vai colado com essa paredinha aqui, né? Aqui também tá cheio de customização. Ó, aqui tem uns ímãs, viu? Um, dois, aqui na outra ponta também tem 3, 4. Por quê? Porque tem vezes que ele tá aberto assim, de repente eu preciso trabalhar no computador, então em vez de eu ter que abrir outra vez, fechar todo, eu tenho esse outro aqui que tem uns ímãs na ponta, né? O que eu faço? Eu desenrolo isso aqui, desenrolo e depois vai e ele simplesmente cola aqui, cola lá e eu deixo isso tudo coberto. Enfim, coisa que saiu da minha cabeça, gente, né? Mas é assim, tudo coisa. Tem coisas ridiculamente pequenas, mas que me incomodam muito. Então, por exemplo, esses fios aqui, né? Que é onde eu fecho o protetor com os botões que eu fiz. Isso aqui me incomoda. Então eu fiz essa coisinha aqui para trazer o fio aqui, colocar aqui, fica assim retinho. São idiotices, mas que me incomodam. Aqui tem um protetor, né? De borracha também, porque aqui tá a porta e sei lá. Então aqui no protetor também fiz essa coisinha, né? Que eu tirei desses prego de suporte de fio. Aí tu vai para aqui, também fica aqui, ó. Ok? Então já não fica pendurando isso aqui. O da esquina fica pendurando assim mesmo, mas não me atrapalha. Aqui, ó, toda essa mesa, como eu falei para você, ela tá tudo customizada, né? Então aqui tem para trazer, empurrar isso daqui para cá. Aqui eu coloquei uma capinha para pegar o suporte, não um suporte, não sei como se diz, uma coisa para pegar o fio, né? O cabo que isso aqui é MIDI. Agora ele tá com esse adaptador porque eu tô usando o Mac, né? Que tem o USB-C, então é por conta disso que tem um adaptador. Bom, feito isso, ele tem uma posição estratégica que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui tem que estar aqui. Isso aqui tem que estar mais ou menos aqui colado. E esse dó sustenido aqui tem que ficar bem embaixo dessa ponta, ok? Essa é a posição dele, por isso que vocês veem o piano sempre na mesma posição. Então, tá aí a ponta, eu vou trazer o dó sustenido, mais ou menos aí. Olha, pronto. Um pouquinho mais. É que eu tô fazendo tudo com uma só mão e aí fica melhor. Bom, aí tá. Tá vendo? Dó sustenido na ponta e a outra ponta tem que ficar aqui, colada. Ok? Colada velha. Bom, feito isso, já tá na posição correta. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer o monitor e vou colocar aqui nessa base, né? Que é a parte de todas as... É parte da mesa que eu customizei, né? Essa mesa tá feita à medida, não? Olha só, para não pegar... Tá vendo a diferença aqui? A mesma coisa que o banquinho. O banquinho tá customizado para eu sentar exatamente na altura. Exatamente na altura. Ok? Bom, o piano já tá em posição. O que eu faço? Eu tiro essas coisas daqui, mais ou menos, né? Pra deixar... Eu tenho fotofobia, então quase sempre eu uso óculos escuros, mas agora tô num ambiente de controlado da iluminação aqui em casa. Enquanto isso, vou deixando isso aqui. Os meus relógios estão carregando, os dois estão com bateria baixa. Esse aqui também. Esse aqui já carregou um pouco mais, dá para usar.
E bom, e vou trazer isso aqui até aqui. Uma marca tem que ficar mais ou menos no meio, ok? Então essa posição certinha, beleza. Agora eu vou trazer os relógios, que aqui vai aqui, não sei se dá pra ver, tem umas borrachinhas que eu coloquei também, porque às vezes o reloginho de horário, que o reloginho tá aqui, que é esse iPhone, né? Esse é um iPhone antigo que eu uso só pra isso aqui, ó, usa esse reloginho. Por enquanto ele só tá servindo pra isso. Mas esse iPhone eu usava para filmagem. Antigamente ele vinha aqui, né? Aqui nesse braço, sei lá. E às vezes ele ficava aqui, né? E ficava aqui com essas borrachinhas para ela suportar ele não cair, né? Mas não funcionou muito bem. Esse aqui, essas bordas arredondadas aqui faz que ele seja muito difícil de ficar firme, né? Então eu pus essa madeirinha aqui, ok? Para ele vir aqui e tomou esse lugar que ficou bem mais fixo. Então, relógio do dia vai aqui, o timer vem para cá, ok? O timer que me ajuda. Aí eu pronto, ligo o tecladinho aqui. Tecladinho, isso é uma baita de um piano, né? Geralmente desculpe a tosse, gente. Bom, isso aqui, ó, gente, eu sou muito, sabe, digamos assim, ó, ordem e simetria não é muito meu talento, né? Olha, aqui tá o mouse do computador que foi para arrumar, né? Então, por enquanto, eu tô usando o Mac, esse aqui. Esse é o meu computador profissional, né? Eu trabalho mixando e esse é o meu computador de mixagem, né? E, bom, o mouse tá aqui, ok? Basicamente, tá montado. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar isso aqui, né? Que é o celular que filma. Só que vocês sabem que ele filma e fica muito tempo, né? Então eu trago esse cabo de carregador, coloco aqui, opa, aqui, vixe, esse é um cabo um pouquinho longo, né? E quando eu coloquei o celular aqui, ele já vai ficar mais ou menos pronto. E aí eu procuro que isso fique simétrico, né? Para poder filmar. Vamos lá. Vou tentar colocar isso aqui sem interromper a gravação. Ok. Vou mostrar. Isso aqui também sofreu adaptações, ó. Tá vendo essa borrachinha? É para ficar exatamente no ponto do celular. Enfim, coloquei isso aqui, tá tudo colado com silicone em vários lugares. Enfim, a coisa é que eu customizo e adapto tudo para que fique exatamente no formato das coisas que eu uso. Ok? Então, ficou.
O celular ficou pronto. Agora eu vou colocar o cabinho para ele ficar ligado na energia, porque ele fica muito tempo filmando, ligando, ligado e filmando, né? Agora eu vou ajustando mais ou menos. Meu parâmetro sempre é essa ponta, né? Essa ponta aqui do teclado, para fazer que ele, como ele não pega daqui até o final, até porque não aparece as 88 teclas, né? As graves ficam por baixo da mesa. Bom, eu uso essa ponta como parâmetro para deixar ele mais ou menos reto, né? Então, vamos girar um pouco. Aí, mais ou menos. Acho que aí tá mais ou menos. Eu deveria ter uma câmera aqui nesse celular com grades que me ajudem. Eu estou usando grades aqui na câmera, só que são brancas. As linhas são brancas e como o teclado é branco não me ajuda muito, né? Deveria... Enfim, vou buscar uma com linhas vermelhas como eu tinha no iPhone. No iPhone era melhor. Mas como o iPhone é muito velho, né? Esse iPhone aqui, eu filmava antes com ele. Mas, como é muito velho, é um iPhone 7, ele filma muito bem. Só que ele filma em no máximo 30 quadros por segundo, né? E esse celular que eu tô usando, que é Android, também é velho. Só que ele tem a filmagem em 60 quadros por segundo. Imagino que deve ajudar, né? Das pessoas. E também para mim, porque eu faço tudo isso para mim, né? Queiram rever e colocar slow motion, né? Para ver os movimentos. Eu estudei, nos primeiros vídeos vocês sabem que eu estudei os Hanon. E é muito útil o slow motion, né? Para olhar os movimentos dos dedos, onde fica a tecla, enfim, tudo. É muito útil ter, por exemplo, mais quadros por segundo, né? Então eu vi que esse faz 60, eu falei, vou filmar com isso aqui, né? Bom, basicamente está pronto para começar, né? Às vezes aqui também fica sem bateria aqui que eu faço. Eu trago esse cabo, que como é preto, ele fica meio discreto, não chama muito atenção. Boto ele para carregar também. E fica aqui. Ok? Qual que é a última coisa que falta? A luva. Por quê? Porque eu tenho... Não sei se é tendinite, algum tipo de artrite, alguma coisa nessa mão direita. Os invernos... Nossa, os invernos... Ela me detona, principalmente aqui. Esse dedo, esse lado aqui, esse lado aqui. Às vezes... não consigo levantar um prato de dor. Ou seja, consigo, né? Mas eu sinto muita dor mesmo. Então, o que eu faço? Eu uso umas luvas de compressão. Essa última que eu comprei, né? E ela é boa porque ela é um pouco fina, então não interfere muito. Não interfere muito no na minha mobilidade, né? Tem vezes que é pior. Vou trazer só um minutinho. Não tô achando. Que eu tenho muita
Poxa, bom. Em algum lugar tá a minha outra luva. Eu tenho vários tipos dessa luva de compressão, né? Mas as que eu mais uso são duas. Essa aqui. Então tem vezes, por exemplo, essa da mão esquerda, mas muitas vezes eu uso na mão direita. Por quê? Porque isso aqui me atrapalha. Esse tecido aqui que tem borrachinha me atrapalha com o piano, né? Ele é grudento. Então tem vezes que eu uso essa aqui em vez dessa, né? Só que essa aqui eu já usei tanto tempo que eu acho que perdeu um pouco da compressão. Não muito, mas um pouco, né? Aí eu comprei essa aqui. E sempre compro um número mais pequeno. Até porque eu não tenho uma mão muito grande, mas o número mais pequeno é o que comprime mais, aí me ajuda. Eu tô sentindo, por exemplo, agora faz... Acho que... Não sei quantos graus tá fazendo agora. Ó, tá fazendo 21 graus aqui em Curitiba. Né? Nem tá frio, tá quente. Mas mesmo assim eu sinto minha mão. Eu sinto dor na minha mão. Porque antes era só no inverno, agora tá acontecendo também quando o clima tá quente. E tem vezes, por exemplo, que eu não tô tocando piano, né? Eu tô nas minhas atividades do dia. E mesmo assim eu uso ela dupla assim, por exemplo. Porque aí eu uso ela assim, dupla, né? Por quê? Porque aí comprime um pouco mais e me ajuda um pouco mais. Só que assim não dá pra tocar piano, porque aí já interfere na minha mobilidade, né? Então, pro piano posso usar só uma mesmo. Mas essa aqui eu durmo com essas luvas de compressão porque quando, quando mais me dói, quando mais me dói realmente é quando eu levanto. Nossa, eu levanto, principalmente quando faz frio. Eu levanto e só levantar eu já sinto a mão. Aí bom, fazer o que, né? A gente tem que se adaptar. Bom, então basicamente esse aqui é o setup, né? A última coisa que falta é o banco de piano. Esse aqui também, como eu falei, é adaptado. Esse aqui tá... Tem que ter cuidado aqui, né? Isso aqui tem uma solda aqui, né? Pra ele não se mexer. Ui. Bom, tem... Ó, essa aqui é uma... Eu comprei isso aqui baratinho, na verdade. Esse banco. Só que era muito ruim, fazia muito barulho. Os primeiros dias você escuta muito barulho. E um dia quebrou aqui no meio a madeira, né? Aí é o que eu fiz. E não era assim, né? Desse estilo acolchoado e tudo isso. Olha a grossura disso, né? Não era assim. Então o que eu fiz? Eu personalizei, refiz ele basicamente, né? Aqui tá a solda, né? Eu coloquei a solda bem no meu tamanho. Isso aqui já não se mexe mais de nenhum jeito. Aqui tem uma madeira de embuia bem grossa. A madeira, olha o grossor da madeira, é isso aqui, ó. Até aqui, velho. Aí, ó. Então, esse aqui não vai quebrar mais nem nunca, né? Aí mandei fazer o acolchoado. Coloquei esses parafusos já tudo na medida, na altura correta, né? Que a minha altura é só pra mim mesmo, né? Então isso aqui era pra ter regulagem aqui, né? Mas isso aqui tá soldado também aqui, vê? Então as regulagens já não servem pra nada, mas tá na minha altura, então já fica assim, já não faz nenhum tipo de barulho. E o acolchoado
é muito bom e muito bonito também, né? Então eu gastei toda uma grana com isso aqui. Ah, e aqui nas perninhas tem mais uma customização que são eu coloquei esse tecido aqui, né? Amarrei, porque isso aqui era uma borracha e enfim, com esse tecido assim nas 4 pontas, eu consigo mexê-la sem fazer barulho, sem fazer tanto barulho. Então veja até os detalhes que eu costumo customizar, né? Porque antes eu fazia assim, ó, e ele fazia barulho e ele manchava também, né? Principalmente isso aqui ficou bem mais silencioso e dá pra se movimentar bem. Esse mesmo tecido, que é esse tipo de tecido aqui, eu não sei como se chama, né? É um tecido meio... nem sei como explicar, parece como uma coisa meio dura, né? Mas isso aqui é artificial, claro, né? Então disso aqui eu cobri as perninhas e também esse é o tecido que vá nas pontas, não é ponta, não sei como se chama, vou até mostrar melhor para vocês, já que eu tô mostrando, vou mostrar tudo. Que vão aqui, ó, essas são as pernas da mesa, né, que é customizado e esse tecido vai aqui também, ó, viu? Para quê? Porque esse aqui, como vocês viram, eu arrasto essa mesa, né? Então ela protege o chão, o tapete, né? Que isso aqui é o tapete, o piso tá aqui, o tapete tá aqui, que é um tapete para proteger. Ui, aqui tá o pedal. Aqui tá o aquecedor, às vezes eu uso, porque Curitiba, né? Então aqui esse tecido vai nos pés da mesa, que é customizada, então quando eu arrasto ela não faz nenhum barulhinho e por causa do tecido é muito mais fácil se movimentar. Bom, agora sim, acho que é tudo. É tudo que eu posso falar do setup, como eu falei. Então, eu vou colocar o cabinho de energia. Então, fazer isso, montar isso aqui do zero, como eu mostrei para vocês. Vou ver aqui da ponta. Tá mais ou menos aí. Não, um pouquinho mais aí. Então, fazer isso tudo do zero. Tirar tudo, colocar tudo assim, tudo. E colocar esse banco aqui no lugar, que também tem uma medida, né? Tem uma medida exatamente a minha, que é a última coisa que eu faço antes de eu dar o gravar aqui nesse celular que grava tudo. Fazer tudo isso mais ou menos leva 7 a 10 minutos, tá bom? Desmontar é mais fácil, né? Um pouquinho mais rápido, que não tem que ficar regulando tudo. Mas basicamente é isso. Então, vou tomar uma aguinha e depois vamos começar. Tem mais um detalhe que eu não falei, que é esse pequeno... Ui, não dá pra tirar. Esse pequeno controlador aqui, que é o controlador, geralmente eu coloco ele aqui, ok? Com cabo conectado ao computador, né? Mas é o computador, o antigo. Esse controlezinho, a única coisa que faz é regular o volume, eu aperto e ele muta o computador, né? Que não está conectado, no caso, no
no Mac, né, que é o que eu tô usando agora. Mas esse aqui vai aqui, é só um pequeno detalhe a mais, mas ajuda muito. Agora quando... Por quê? Porque eu quero silenciar o MIDI, a saída MIDI do Flow, né? Vamos colocar o Flow aqui. Bom, então quando eu trabalho com o Flow Key, né? Ele trabalha com um som MIDI, né? Só que tem um pequeno delay, delay, né? Acho que isso tem a ver mais com as configurações do computador mesmo que com o Flowkey, né? Que é o site. Isso aqui é um site. Então depois que eu coloco isso aqui, que eu abro o site, é depois que eu tenho que conectar o cabo do computador para ele obedecer, e eu tenho que abrir o volume aqui do computador, né? Para ele obedecer o MIDI. Então isso aqui, por exemplo, é o som do piano. Mas quando ele sai com o som do MIDI, ele fica duplicado. Sai o som do piano mais o som do MIDI. Vou colocar aqui para vocês verem. Já que eu estou explicando, eu vou explicar tudo, né? Então, ó, dá para se escutar? Não, acho que não dá para escutar muito bem pelo microfone, né? Mas aqui você tem o som do meu teclado, que eu vou baixar o som. Vou baixar o som, zero. Mas continuar a sair do som do MIDI, que vai pro sistema do computador, sei lá, né? Se eu subir o som do teclado, aí se duplica. Então tem dois teclados. Então o que eu faço? Quando eu começo a fazer uma mensagem, eu deixo o volume o volume do computador em mute. Então eu muto o som do computador. Aí fica só um som que é o som do teclado, que é mais bonito que o MIDI gerado pelo Flowkey, ok? Acho que aí foram todos os detalhes. Então, pois é. É isso. Pronto. E aí, às vezes eu dou uma limpada aqui. Pra tirar poeira, cabelinho, essas coisas. Tem dias que eu pego outro desse aqui, mas é um pouco mais fino, e eu boto silicone e dou um pouquinho de... passo um pouquinho nele assim também, pra dar um pouco de brilho e de cuidado só. Vamos lá. Aí eu coloco pra gravar e falo, bom dia. Ok, vamos lá. Eu tô fazendo as escalas, né? Então eu fiz a Lá maior a última vez. Não cheguei a 180 BPM, mas vou fazer um geral nas escalas que eu já terminei de dar uma primeira passada e aprender, né? Vamos ver. Com os arpégios, eu faço a escala, mão direita, arpégio na mão esquerda, né? Com Dó maior era... Nossa, eu sempre começo assim, gente. É duro, duro, duro mesmo. Eu tô muito duro.
por isso que eu acredito que acredito, tô tentando usar as escalas ainda além de aprender como um aquecimento para a peça, né? Então demora uma meia hora entre aspas, né? Porque na verdade, por exemplo, agora eu não coloquei o timer, porque eu procuro que esses 30 minutos seja no piano mesmo e não no tempo que eu tô vendo, tô pensando, tô tentando, né? 30 minutos tem que ser aqui, né? Que mais? Ré. Aí, viu que tem vezes que a gente esquece. Aqui. Nossa. Ok, leva um tempinho pra voltar a lembrar. Depois de Ré eu fiz Sol. Ok, Sol, Dó, Ré, Sol. Depois eu fui pra Lá, que é o último que eu fiz, né? Que é o último que eu. O último. Eu fiquei em Lá. Hum. Nossa. É incrível como a gente perde, né? Mas depois de 5 minutos você recupera tudo, né? Mas a gente. É que eu ainda tenho que repetir as escalas, né? Eu só fiz uma vez, aprendi uma vez cada.
Ok. Nesse momento, mais ou menos, quando eu já deveria ter colocado o timer. Então vamos colocar e vamos fazer uma volta ainda em Lá maior, porque eu não cheguei ainda a 180 bpm. Os outros eu geralmente começo entre 100 bpm ou 120 bpm, aí dependendo do nível de dificuldade. O Lá, que tem várias alterações, eu lembro que eu comecei em 100. Já o Ré, o Sol, eu comecei em 120, né? Um pouquinho mais rápido porque era menos complicado. Então, coloco o metrônomo, né, que eu chamo de professor, porque eu não tenho professor, então eu aprendo piano sozinho, né? Então, acho que um jeito de compensar isso eu chamo o metrônomo de professor, porque talvez é a única coisa que me regula e me controla mais ou menos, ok? Então vamos ajustar o professor. Vamos deixar em 120. Vamos ver se eu consigo. Eu tenho que chegar até 180, ok? Opa, esqueci de você. Tá muito forte isso aqui. Ok, o professor está em 120 e eu posso continuar em 120 por um bom tempo. Vai chegar depois de um tempinho, vai chegar um tempo onde eu vou começar a me embolar. Por que eu vou começar a me embolar? Porque eu não consigo manter a atenção durante muito tempo, né? Eu não consigo manter, mesmo sendo medicado e blá 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 blá, né? Então chega um momento que eu não vou conseguir manter a atenção muito tempo. Aí é que eu subo o professor, né? Então eu vou a 130. Então eu subo de 10 em 10. Quando eu subo um pouquinho mais, a minha atenção parece que dá um reset. Aí eu procuro manter a atenção para encaixar no tempo, né? Encaixar no tempo.
geralmente quando eu subo, né? Por exemplo, agora estou em 130, eu subi de 120 a 130. Geralmente quando eu subo, a minha atenção fica resetada e eu acostumo a não errar, quase não errar nas primeiras vezes, né? Por quê? Porque parece que aí voltou ao assunto da atenção. Então o que eu percebi é que o problema nem é o BPM, o problema é a minha atenção, né? Chega um momento assim que eu me embolo já, que eu não consigo manter tanto tempo a atenção. Então eu volto a subir, né? Para resetar minha atenção e voltar a encaixar, né? E bom, eu funciono desse jeito. Às vezes tem pessoas que geralmente não funcionam assim, mas eu funciono desse jeito. Só uma pausa. E bom, às vezes tenho que lidar também com essas notificações que algumas vezes não dá para deixar passar. Como nesse caso. Quase sempre mas nesse caso, hoje, não dá. Eu tava em 130, vamos lá. Aqui que tá meu probleminha. Esqueci de colocar de volta o timer, né? Nesse caso, por exemplo, eu tenho que fazer mais tempo, porque quando ele não gira, não vale. Entende? Então, assim, no final a sessão vai ser mais longa por esse erro meu. Mas é a regra que eu coloquei e tenho que seguir.
minha cabeça agora, por exemplo, está começando a embolar, ok? Eu poderia fazer mais tempo, deveria talvez, né? Porque a gente aprende melhor quando a gente faz a questão o mais lenta possível, né? E vai aumentando devagar. Só que eu não posso ficar muito numa velocidade lenta porque minha cabeça começa a embolar, minha atenção já vai pro ralo. Então aí eu aumento o BPM, né? Vou para 140. Aumento geralmente de 10 em 10 BPM. Porque senão minha cabeça embola, né? E quando começa minha atenção, quando ela começa a embolar, eu já não faço direito. Ok, vou ter que parar um minutinho. E continuo. Aí o horário que eu tô voltando, gente, tem dia que é assim. Hoje é um desses dias em que o trabalho me manda notificações no celular e eu aí tenho que responder porque vou fazer o quê? Bom, vamos continuar. Nem lembro mais como tava, mas vamos continuar. Ok? Era escala de Lá. Que tempo eu tava? 140, porra. Tava vendo o tempo.
Isso acontece às vezes. Tem que lembrar de vamos para 150.
cabeça? Tem que subir. Sessenta.
deu em você? Entendo. Ok. Tenho 7 minutos. Vamos ver qual que é a próxima escala. Ok. D, C, Dó, Lá. Eu fiz o Dó já fiz, Lá já fiz, Ré já fiz, Mi. Nossa, 4 alterações. Ok.
Aqui tá mais difícil. Ok. Tempo. Vamos ver. Vamos botar o pedal. O pedal também me distrai por isso. Nossa.
Ok. Acabou o bloco 1 depois de 1 hora 20 minutos. Acabou o bloco 1. Um só. Nossa.